Ainda pegando nesta questão da transparência, conforme nós vemos ali na nossa reportagem, um dos entrevistados falou que há uma necessidade de alguma melhoria, alteração na Constituição da República para uma maior transparência e citou, por exemplo, casos de indigitação do presidente do Tribunal de Contas, acompanharam a reportagem. Qual a avaliação que fazem do ponto de vista deste senhor? Bom, eu acho que os cidadãos, para começar, a Constituição cabo-verdiana é uma Constituição boa, considerando aquilo que é também a experiência constitucional que nós temos em vários outros países e particularmente nos países ocidentais e mais avançados. A nossa Constituição não fica de ver aquilo que é a forma como os poderes estão distribuídos, estão interdependentes, não fica de ver muito aos outros Estados. Nós estamos bem, diria eu, bem apetrechados. Mas, como em tudo na vida, nunca nos chegamos a um patamar em que podemos dizer que não há evolução a se fazer, porque vivemos na sociedade, a sociedade é dinâmica e muitas vezes a sociedade e as conjunturas, os momentos e os próprios avanços da sociedade requerem muitas vezes reinterpretação dos processos e às vezes também nos convidam a olhar para os dispositivos legais, normativos, sobretudo a norma principal, que é a Constituição, de onde acaba por também derivar todas as outras normas do país. De certa forma, quando olhamos para a figura, sobretudo as figuras, as entidades que foram referenciadas ali, no caso do Tribunal de Contas e no caso de Procuradoria-Geral da República, nós não podemos perder de vista que são dois órgãos que são fundamentais no nosso sistema. Agora, olhando para a sua importância e também para a necessidade que nós temos de fazer essas entidades funcionar, eu não estou a ver de uma forma, não estou a ver, olhar para um processo de sufrágio universal para escolher essas entidades, ou seja, colocar o Procurador da República ao escrutínio público, como qualquer outra entidade elegível. Nós temos que ter mecanismos de contrapoderes, de contrabalanço dos poderes para efetivamente chegarmos ali. Chegar ao Procurador da República não é só o Governo que intervém, também intervém a Presidência da República, creio eu. Acho que são entidades que participam neste processo. O Tribunal de Contas, os tribunais, por regra, não é? Por regra, os juízes não passam por processos eleitorais, ainda que nós estejamos aqui a falar do Presidente do Tribunal, ou seja, de escolher alguém para liderar o Tribunal de Contas. Ainda assim, nós estamos a falar de um órgão que tem a função judicial, ainda que tenha uma área de especialização própria, que é fazer a auditoria e a gestão e, sobretudo, a aferição das contas públicas, a avaliação e a aprovação das contas públicas. Eu acho que o nosso sistema não é de todo mau. Eu acho que o nosso sistema, assim como está, não nos dá, ou seja, não nos coloca numa situação em que poderíamos dizer que há antidemocraticidade ali. Agora, a questão que eu acho que é fundamental é, sobretudo, o perfil de quem vai exercer, sem estar a avaliar o mérito dos que se encontram. Os órgãos, quando são instituídos, temos que trabalhar sempre para que as pessoas que assumem essas responsabilidades sejam as pessoas que dão a máxima de garantia, sobretudo no equilíbrio dos poderes no país. Porque nós estamos a falar de órgãos centrais, esses dois órgãos que são referenciados. O Ministério Público, basicamente, a sua ação
acaba por afetar toda a estrutura social, todas as forças da sociedade e o próprio quem escolhe o Procurador-Geral da República depois tem que se submeter à ação da Procuradoria, porque a Procuradoria defende o interesse coletivo na sua abrangência total e não há ninguém que possa estar acima da sua atuação, da sua capacidade de investigação. Neste caso, é importante a boa escolha das pessoas que vão assumir esses cargos e também que sejam pessoas que tenham que assumem os desígnios da República com veemência, com profissionalismo. De resto, eu, pessoalmente, não estou a ver, sobretudo, modelos outros. Pode haver, não estou a dizer que não haja, pode haver, outras pessoas podem ter visões diferentes e podem apresentar outras soluções. Mas se nós olharmos, por exemplo, para alguns dos modelos que nós aplicamos em outras entidades, como as que foram catalogadas como órgãos externos à Assembleia Nacional, no sentido de, por exemplo, tirar sobre a alçada do governo a possibilidade de escolher as pessoas para assumir a direção desses órgãos e deixar que as forças de contrapeso no Parlamento possam ter ali uma palavra a dizer. Nós temos tido também dificuldades enormes nesse sentido, ou seja, chegar a um consenso, sobretudo quando se tem que escolher essas entidades. E creio que não tenho a memória toda aqui bem clarificada. No caso do Presidente do Tribunal de Contas, creio que essa questão se coloca, mas o meu colega jurista pode trazer aqui colaboração mais profícua nesse sentido. Vemos que os parlamentares, sobretudo as forças dentro do Parlamento, os dois partidos maioritários, têm dificuldades em conseguir entendimentos amplos para conseguir fazer a substituição dessas entidades. E se nós pegarmos, por exemplo, numa função tão importante como a Procuradoria-Geral da República e colocarmos, por exemplo, numa situação de um intermédio em que há uma participação mais plural, mais coletiva na escolha do procurador, e depois não conseguimos também ter na nossa democracia parlamentar, na nossa sociedade, avanços em termos de mentalidade e em termos de compreensão da necessidade que nós devemos ter de colocar a República antes de qualquer outro interesse, vamos estar também numa situação em que podemos ter, ou estamos na falta de escolha de um procurador, ou temos que colocar-nos na posição que nós temos, por exemplo, com a ARC, que temos um conselho executivo que já lá está quase 2 anos depois de tempo e ninguém consegue chegar a um entendimento para a sua substituição, e aí traz-nos um outro problema, que é o problema de legitimidade. Porque a partir do momento que tu esgotas aquilo que é o teu crédito em termos do tempo e da responsabilidade que lhe é associado perante aquele tempo, e não se consegue chegar a um entendimento, as pessoas começam a pôr em causa também a legitimidade da tua presença e das tuas decisões. Por isso, não tendo eu uma solução para esses casos, eu entendo que tudo aquilo que deve ser feito nesse aspecto tem que ser pensado numa perspectiva de equilíbrio e de garantia de funcionalidade do país, porque órgãos tão importantes como o Tribunal de Contas e a Procuradoria da República e outros órgãos do país devem ser entendidos como órgãos que têm que estar sempre legitimados para o seu funcionamento. No caso do Tribunal de Contas, acho que colocou-se recentemente esse problema de legitimidade porque o Presidente do Tribunal está lá tempo excedido àquilo que seria expectável para o mandato que lhe é atribuído. Mas essas questões são assim e nós temos que aperfeiçoar. Como eu disse, não há um planalto último para o sistema democrático, há patamares que nós temos que evoluir sempre. A questão da indigitação
por exemplo, do presidente do Tribunal de Contas, como apontou um dos nossos entrevistados, o analista Silvino Évora fez a sua apreciação, acompanhou, concorda com o ponto de vista dele? Sim, na mesma lógica. Os órgãos externos ao Parlamento, normalmente com o stress da política hoje em dia, as pessoas tendem, a política inflamada, tende naturalmente a afastar os consensos e os acordos, e isso tem consequência na nomeação dos órgãos externos ao Parlamento. Todos, neste caso. Mas, falando do Procurador-Geral da República, é que, por vezes, há uma tentativa de politização da justiça e da judicialização da política. E se formos ver o direito comparado, as coisas não são assim tão fáceis como as pessoas pensam. Mesmo grandes democracias, se formos ver mesmo o direito ocidental, que nos é próximo, há nomeações como o nosso caso. Até porque, mesmo que o Procurador-Geral da República seja eleito entre os pares, há também há algumas, digamos, algumas políticas, algumas consequências negativas que podem sair desse tipo de escolha. Porquê? Porque poderá levar com que os membros, os procuradores, prejudiquem uns aos outros e, por vezes, o papel do procurador seja até inibido ou aniquilado, digamos assim. Não tem sido o problema de todo. Até porque temos o princípio da legalidade, que as pessoas, por vezes, esquecem. Portanto, o procurador, o nosso direito, o nosso sistema de justiça está regido do princípio fundamental e sacrossanto de fundamentação jurídica, e mesmo nessas eleições aos órgãos externos do Parlamento, ela é plural. Passa, sobretudo, pelo escrutínio do Parlamento, da representação dos cabo-verdianos. E há uma outra questão que se põe. Ou seja, a eleição é feita pela representação do povo. E se formos ver a história, desde do século XII, ou com a conciliação da liberdade, democracia e constitucionalismo no século XVIII, deriva da disputa entre o rei e a representação do povo. E os órgãos externos ao Parlamento representam isso. Ou seja, representam aquilo que o povo deve escolher, deve falar, no sentido de limitar o poder do reino ou do poder executivo, neste caso, ainda que tende em retirar as competências do povo. Portanto, o povo é representado pelo Parlamento. Essas questões devem ser discutidas, mas com preponderância, com a calmia que se requer e, sobretudo, a academia, neste caso, sobretudo especializada, deve entrar nessas questões com estudos, com análises epistemológicas, empíricas, no sentido de compararmos as questões e poder seguir